Olá pessoal, vamos começar a nossa última aula desse curso de Direito da Concorrência, que foi elaborado pelo Trilhante em uma parceria com uma rara sociedade de advocacia. Como eu mencionei para vocês, os slides vão estar aí no site do Academia, que está indicado no slide. Também esses slides vão estar no site do Trilhante. Então, para quem quiser depois rever todo o curso, todos os slides, tudo aquilo que aprenderam, podem resgatar o material, tá certo? Bom, nessa nossa última aula, nós vamos falar de acordo de leniência, que é o segundo acordo que existe lá no âmbito do controle de condutas, do controle repressivo que é exercido pelo CAD. Tá certo? Então, o primeiro acordo do controle repressivo, do controle de condutas, é o TCC, o Compromisso de Cessação de Prática. E o segundo acordo que existe na legislação concorrencial é o acordo de leniência. Aliás, é bom sempre lembrar que o CAD é referência, pioneiro no Brasil em matéria de leniência. Esse acordo de leniência ele foi inserido na legislação concorrencial brasileira em 2000 e a partir da experiência do CAD esse acordo foi copiado pelo legislador para outros tipos de processo administrativo, como o processo de responsabilização que é conduzido com base na lei anticorrupção, tá bom? Mas não vamos falar da leniência em outras leis, nós vamos focar aqui na leniência da Lei de Defesa da Concorrência e especificamente no regime jurídico criado pela Lei 12529, que é a Lei de Defesa da Concorrência de 2011. A Lei de 2011 ela prevê a leniência nos artigos 86 e 87. E basicamente ali esse acordo surge como um mecanismo de cooperação instrutória de natureza integrativa, muito semelhante à delação premiada que nós temos lá no direito penal. Com a diferença que a leniência é um acordo que é celebrado sempre no processo administrativo, tá bom? Então, nós poderíamos dizer que a leniência é uma forma administrativa da delação premiada que existe lá no direito penal, tá bom? Por que eu digo que esse é um acordo de cooperação instrutória? Muito simples, porque por meio desse acordo, o acusado ou um infrator, confesso, né, entrega provas ao CAD em troca de uma suavização das suas sanções. Então, nós falamos que é um acordo de cooperação instrutória porque ele permite viabilizar a obtenção de provas para robustecer o processo sancionador. Eu também digo que esse é um acordo de natureza integrativa porque ele se acopla ao processo administrativo sancionador. Ele é muito diferente, portanto, do compromisso de cessação. O compromisso de cessação torna o processo sancionador desnecessário, né? E a leniência, diferentemente, ela se acopla ao processo sancionador, por isso que nós dizemos que aí existe um acordo administrativo integrativo. Bom, vejam, essa palavra leniência, não é, tem sua raiz lá no latim e basicamente significa suavidade, brandura. E isso significa que, pelo acordo de leniência, não é, se trocam provas trazidas pelo infrator confesso pela suavização, pelo abrandamento da punição que é aplicada a esse infrator colaborador ao final do processo, tá bom? Então, vejam que o infrator, na verdade, ele é o colaborador e o leniente, propriamente dito, é o Estado. Eu estou dizendo isso porque em muitos livros de direito da concorrência é comum que se aponte o Estado, é comum que se aponte o infrator confesso como leniente. Isso é muito comum nos livros de concorrência, né? Usar a expressão leniente para se referir ao acusado, ao infrator confesso. Mas isso está errado. Na verdade, leniente é o Estado que atua com mais brandura, que atua de maneira suave, né? Que atua de maneira menos, vamos dizer, punitiva, diante das provas que ele recebe, diante da colaboração que ele recebe do infrator que adere ao programa de leniência. Tá bom? Bom, vejam que, basicamente, hoje, né, o acordo de leniência está lá no artigo 86 e 87 da lei e, na prática, a Superintendência Geral celebra e fiscaliza esse acordo e o Tribunal Administrativo do CAD examina o cumprimento das obrigações do acordo, tá? Então, há uma divisão de tarefas importante aí dentro da Lei de Defesa da Concorrência envolvendo a Superintendência e o Tribunal. Bom, outra coisa muito interessante do direito da concorrência são as várias espécies de leniência.
Eu costumo classificar, teoricamente, essa leniência, e até coloquei isso naquele livro, O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em 3 tipos. Falo de leniência prévia, que é aquela leniência celebrada antes mesmo que o Estado tenha indícios da infração contra a ordem econômica. Então, o infrator, confesso, ele traz notícia da infração antes mesmo que o CAD abra qualquer tipo de inquérito ou processo sancionador, por isso que nós falamos de leniência prévia, caso em que os benefícios naturalmente serão muito maiores, tá bom? Uma segunda hipótese ou uma segunda espécie é a da leniência concomitante, que é aquele acordo de leniência celebrado ao longo do inquérito ou do processo sancionador. Então, portanto, o Estado já tem indícios de que uma prática ilícita ocorreu, já abriu o inquérito ou já abriu o processo sancionador e, no curso desses procedimentos, o infrator confesso traz provas no intuito de obter uma redução das suas sanções. Lógico, na leniência concomitante, os efeitos benéficos para o infrator são menores, não é mesmo? Até a lei de defesa da concorrência é muito inteligente nesse aspecto. Ela cria benefícios maiores para a prévia para estimular, não é, que os infratores tragam notícias e provas para o CAD sobre infrações que o CAD não conhece. Agora, se o CAD já tem indícios, se já está apurando, naturalmente a legislação oferece benefícios menores. Então, essa clara diferenciação de leniência prévia e concomitante pelo benefício gerado ao infrator. Né? Na prévia o benefício é maior, na concomitante o benefício é menor. E eu estou ressaltando bastante isso porque se nós analisarmos a lei anticorrupção, nós veremos que essa distinção relevantíssima não apareceu ali na lei anticorrupção, até uma falha do legislador, ele deixou de aproveitar essa sistemática que tinha sido criada pelo CAD. Outra coisa importante, existe uma terceira espécie bastante interessante que pode ser chamada de leniência plus. Essa é uma leniência secundária a uma já existente no processo sancionador e com efeito dúplice, porque ela desenvolve efeito no primeiro processo, né, em que já existe uma outra leniência, e num processo futuro em que não existe leniência nenhuma. Vou tentar explicar isso melhor. Imaginem vocês que o CAD esteja analisando o cometimento de uma infração de cartel num processo sancionador e que haja lá 10 empresas sendo acusadas de prática de cartel. Uma delas fez já a leniência nesse processo de análise do cartel. Por essa razão, nenhuma outra pode fazer leniência, porque, como nós veremos, a lei permite apenas uma leniência em cada processo por pessoa jurídica, tá certo? Então, dizendo de outro modo, a lei permite apenas uma leniência para pessoas jurídicas em cada processo. Então, se uma pessoa jurídica já fez leniência no processo, nenhuma outra pode fazer. No entanto, excepcionalmente, a legislação aceita que uma segunda empresa faça uma leniência, a leniência plus, obtenha uma certa redução da sanção nesse processo de análise do cartel, no nosso exemplo, e ainda, né, que essa empresa, desde que essa empresa, melhor dizendo, revele uma segunda infração para o CAD, que o CAD não conhece, e nessa análise da segunda infração, nesse processo sancionador que vai surgir para apurar essa segunda infração revelada, aí sim o colaborador plus vai ter benefícios de leniência prévia. Então, a leniência plus funciona como uma leniência de efeitos reduzidos no processo inicial, no primeiro processo, em que já existe uma leniência, e funciona como leniência prévia num segundo processo que será aberto. É um dispositivo um pouco complexo, mas é muito, muito interessante e muito útil aqui na defesa da concorrência. Bom, vamos ver aqui também um pouco de como se dá a negociação e celebração. Então, vejam, como eu disse a vocês, a Lei de Defesa da Concorrência adota a regra do first come, first serve. É o primeiro que chega, é o primeiro que se beneficia do acordo de leniência. Isso significa que o CAD utiliza um sistema de senhas, não é? Um sistema de senhas. Ele vai distribuindo senhas para aquelas empresas, para aquelas pessoas, não é? Não precisa ser necessariamente empresa, pode ser uma pessoa física, pode ser uma associação que queira fazer a leniência. E aí ele negocia na ordem de apresentação das propostas. Ele pode negociar e chegar à conclusão de que a leniência não vai ser celebrada porque aquela pessoa que negociou não tem provas suficientes para celebrar o acordo. E aí chama o próximo da fila e vai negociando com todos aqueles que estejam na fila. E aí, com o primeiro que ele celebrar o acordo, pronto, se for pessoa jurídica, nenhum outro acordo poderá ser celebrado. Então, vou tentar explicar isso de novo. As pessoas se voluntariam para fazer a leniência, o CAD
cria senhas, não é? E negocia em ordem. Se o CAD fechar um acordo com uma pessoa jurídica, nenhuma outra pessoa jurídica poderá mais celebrar o acordo. Tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de regra de acordo único para pessoas jurídicas. Para pessoas físicas, não existe essa regra. Então, as pessoas físicas podem celebrar o acordo em qualquer número. É possível que uma pessoa física celebre ou que todas as pessoas físicas acusadas no processo celebrem um acordo. Não existe essa vedação. A vedação vale só para pessoa jurídica, tá bom? E por que existe essa vedação para pessoa jurídica? Bom, o objetivo do legislador é bem claro. Com essa vedação de celebração com uma única pessoa jurídica, o legislador acaba criando uma corrida pela leniência. Como os infratores sabem que só uma empresa ou só uma pessoa jurídica poderá celebrar o acordo, a qualquer sinal de desconfiança, a tendência é que aqueles infratores, pessoas jurídicas, corram para a leniência, porque eles sabem que se não correrem e chegarem depois de outro, né, coautor da infração, eles já não poderão se valer, se beneficiar do acordo. Tá certo? Mais um ponto importante aqui. O direito brasileiro não veda a negociação do acordo de leniência com o líder da infração. Então, vamos imaginar, uma grande empresa organiza um cartel, ela é a líder do cartel, ela que tomou todas as providências e as iniciativas para organizar aquele cartel. Pode o CAD negociar uma leniência com esse líder do cartel? Sim, a legislação brasileira não veda negociação com líder de infração. Tá certo? Ah, mas isso é antiético, isso é imoral, não é? Porque uma pessoa jurídica organiza a infração e posteriormente se beneficia da leniência. Bom, existem todas essas questões éticas, mas na prática o que se concluiu é que é muito difícil identificar quem é o líder ou não, não é? E que, no fundo, muitas vezes descartar o líder significa também descartar provas muito robustas. Então, do ponto de vista utilitário, é benéfico negociar com o líder para o Estado. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui dos efeitos da leniência. E eu acho que esse é um ponto central desse tipo de acordo. Nós temos que separar os efeitos da leniência em efeitos penais, efeitos civis, efeitos administrativos internos e efeitos administrativos externos. Vou fazer um panorama rápido aí de todos esses efeitos. Bom, a leniência configura um acordo administrativo que se integra a um processo sancionador também na esfera administrativa e que é conduzido pelo CAD. Embora esse processo seja administrativo, já na legislação de 94 se previa efeito penal, ou seja, se previa benefício penal pela celebração do acordo de leniência. Com a legislação de 2011, esses efeitos penais foram expandidos, eles foram ampliados. Então agora, toda vez que se faz a leniência, além do benefício administrativo de redução da sanção administrativa no processo de controle de condutas no CAD, as pessoas físicas envolvidas na prática, que fazem, não é, que são acusadas no processo administrativo, vão se beneficiar de uma imunização penal ampla. Então vejam, essa imunização não vale apenas em relação à lei de crimes econômicos, que é a Lei 8.137. Essa imunização penal vale para todo e qualquer tipo de lei penal. Então, vale também em relação à lei de licitações, que prevê os crimes licitatórios. Enfim, vale para outras leis que tratam de crimes por comportamento anticoncorrencial. Tá bom? Então, hoje, uma diferença aí do sistema de 2011 para o de 94, né, é o de que a leniência gera esse efeito imunizatório penal amplo. Tá bom? Então, a celebração e a execução, o cumprimento das obrigações do acordo gera a extinção da punibilidade penal em sentido amplo para a pessoa física que colabora com o Estado com a entrega de provas. Bom, efeitos civis. A leniência gera lá algum tipo de efeito civil? Na prática, não. O CAD não tem nenhum tipo de competência para tratar de efeitos civis, de reparação civil. Não cabe ao CAD verificar, olha, quanto cada consumidor deve receber de volta pelos danos causados, não é? O CAD não vai fazer essa análise do dano concreto individualizado para cada concorrente, para cada consumidor. Não é esse o grande foco do CAD. Ele até pode apurar isso se for possível, né? Ele até deve apurar o dano, mas ele não vai cuidar da responsabilidade civil. Tá certo? Então, cada concorrente, cada consumidor ou associação de consumidores deve buscar reparação em processos reparatórios próprios, né? É até isso que diz o artigo 47, aí transcrito no slide. O artigo 47 da Lei de Defesa da Concorrência deixa isso muito claro, né?
que os consumidores ou outros atores que se sintam lesados pela prática podem buscar a reparação em outras esferas, inclusive na esfera civil. Então, a leniência não vai entrar tanto nessa questão civil. Porém, o que nós temos visto no Brasil é uma tentativa de antecipar para o acordo de leniência o valor das reparações. Esse é um ponto bastante polêmico, porque, vejam, a leniência é celebrada antes da tomada de decisão. É um acordo de cooperação instrutória que se acopla ao processo. E o processo só vai se concluir com a decisão final em que se diz se houve ou não infração, qual foi o dano, quem são os autores da infração e assim por diante. Então, vejam, é um pouco contraditório antecipar discussão de reparação civil para o momento da leniência. Por quê? Porque essa antecipação de reparação, na verdade, seria uma antecipação de julgamento. Não é? E a leniência não é um acordo de julgamento antecipado. Na verdade, ela é só um acordo que viabiliza entrega de provas para que o Estado possa ter mais facilidade de examinar a conduta e chegar a uma conclusão sobre a sua ilicitude, sobre os responsáveis, tá bom? Então, embora a legislação não fale de tratamento de aspectos civis na leniência, de reparação civil na leniência, na prática, algumas autoridades têm ido por esse caminho e tentado tratar desse assunto nesses acordos. Bom, o efeito principal da leniência é o efeito administrativo chamado interno. O efeito administrativo naquele processo administrativo sancionador conduzido pelo CAD. E para entender esses efeitos, nós temos que separar os tipos de leniência. Então vejam, se a leniência for prévia, se for um acordo celebrado com o CAD antes da abertura de inquérito ou processo administrativo sancionador, sem que o CAD soubesse, né, daquele comportamento ilícito, aí os benefícios serão naturalmente maiores, tá certo? Nesse caso, a legislação prevê a extinção da ação punitiva. Então, aquela empresa, por exemplo, que celebrou a leniência não vai sofrer nenhum tipo de sanção administrativa, tá certo? Ela naturalmente vai ser obrigada a suspender a prática, não é? Ela vai ser obrigada a tomar medidas de contenção dos efeitos, mas não vai sofrer as sanções administrativas propriamente ditas, tá bom? Outra coisa, na leniência concomitante, que é aquela feita ao longo do processo, o benefício é menor. E esse benefício vai consistir, né, ou consistirá numa redução da multa de 1 a 2/3 do valor determinado na condenação. Então, vejam, para que haja o benefício, é preciso que o CAD calcule a condenação da empresa, inclusive da empresa colaboradora, e depois aplique esse abatimento que vai de 1/3 a 2/3, de acordo aí com a cooperação que é realizada no processo administrativo sancionador. Tá certo? Aliás, um ponto muito importante que a legislação concorrencial prevê. A legislação claramente garante ao colaborador da leniência o benefício da menor sanção. Então, numa leniência concomitante, a sanção final aplicada a um colaborador jamais poderá ser maior que alguma outra sanção aplicada a condenados que não colaboraram com o CAD, tá certo? Então, o colaborador nunca poderá ter uma sanção maior que a aplicada a outros no mesmo processo sancionatório, tá certo? E, por fim, na leniência plus, nós vamos ter a seguinte situação. A leniência plus é aquela que tem efeito dúplice. Ela é uma leniência secundária num processo em curso que já tem acordo de leniência firmado e ela consiste numa leniência prévia para um processo que será aberto pelo CAD no futuro. Em relação ao processo que já está em curso, em que a leniência plus é secundária, o benefício é a redução de 1/3 do valor da multa. E, logicamente, no processo que será aberto, ela vale como leniência prévia e, portanto, nesse processo futuro, o benefício será a extinção das sanções das medidas punitivas. Tá bom? E efeitos externos. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre efeitos externos antes de concluir. A leniência firmada no âmbito do CAD gera ou não efeitos em relação a outros processos administrativos que sejam conduzidos, por exemplo, com base na lei anticorrupção, não é? Ou com base lá na lei de improbidade, ou com base em qualquer outro tipo de diploma normativo que trate de responsabilização administrativa. Bom, na prática, a legislação de concorrência não prevê nenhum efeito administrativo externo. Isso significa
que aquela empresa que confessa uma infração para celebrar a leniência com o CAD sujeita-se ao risco de ser condenada em outras esferas. Por exemplo, sujeita-se ao risco de ser condenada por ato de corrupção pela lei anticorrupção. Então, é muito importante que, uma vez que essa empresa confesse uma prática diante da autoridade concorrencial, essa mesma empresa corra para celebrar um acordo de leniência perante a autoridade responsável pela aplicação da lei anticorrupção. Por quê? Porque, do contrário, aquela empresa que fez a leniência obterá os benefícios de redução da sanção no processo concorrencial, mas na prática sofrerá sanções igualmente gravosas no processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção, E lembrando que a sanção lá da lei anticorrupção também pode chegar a 20% do faturamento bruto anual. Então, para que a empresa, para que a pessoa jurídica, eu estou falando aqui empresa, mas na prática pode ser uma pessoa jurídica com ou sem finalidade empresarial, ou até mesmo uma pessoa física. Então, vejam, para que esse acusado, que confessa a infração, se beneficie de uma imunização ampla na esfera administrativa, não basta celebrar o acordo de leniência no CAD. É preciso buscar celebrar esse mesmo tipo de acordo com outras autoridades que cuidam da aplicação de sanções administrativas semelhantes, mas com base em outras leis, tá certo? Por isso mesmo que nós dizemos que a leniência, só para concluir, fazer essa observação, a leniência é um acordo assumido por conta e risco do infrator que confessa aquela infração e se dispõe a entregar as provas. Nós falamos que esse é um acordo por conta do infrator confesso, porque ele assume todos os custos de entrega dessas provas, de participação em audiências e todos os valores e gastos que estão relacionados a essa cooperação instrutória. E, além disso, nós falamos que a leniência é um acordo por risco do infrator confesso que se dispõe a colaborar, porque ele assume o risco de eventuais responsabilizações em outras esferas, na esfera civil, na esfera da lei anticorrupção, na esfera da lei de improbidade, ou até mesmo em países estrangeiros, em razão daquelas provas que ele decidiu entregar para o CAD. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos esse curso de Direito da Concorrência, com essa aula sobre acordo da leniência. Espero que todos tenham gostado bastante e nos vemos em uma outra oportunidade. Até lá!